Irmãos, graça e paz. Vamos começar a nossa liturgia, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso serviço litúrgico à Santíssima Trindade e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, irmãos. A nossa liturgia será no livro dos Salmos, Salmo de número 3. A Escritura diz o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho, ó Deus, nós te rogamos, ó Pai, que tu abençoe a cada filho teu, Pai, que está ouvindo, ó Deus, a liturgia, e que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, que o Senhor proteja, e se for a tua vontade, ó Deus, que o Senhor execute para o que tem para executar, e se for a tua vontade também, Pai, que o Senhor faça, ó Deus, as coisas voltar à normalidade. Abençoe, Pai, os teus santos, abençoe teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmãos, vamos estar aqui passando o cântico, né, do Salmo 96, dos vencedores por Cristo, tá? Vamos escutar, irmãos, e vamos cantar juntos também, né? Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anuncia entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele,
Força e formosura no seu santuário. Irmãos, recitem cada um o Sancto, né? A nossa litânia, o Sancto. Irmãos, vamos abrir as Escrituras no Salmo de número 4, que diz da seguinte forma: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tens misericórdia de mim e ouves a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem que nos dará a conhecer o bem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Bom, bora abrir aí a lei de Deus, irmãos. Êxodo, capítulo 20. Lê a lei de Deus. A Escritura diz o seguinte, irmãos: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não matarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Irmãos, vamos cantar aqui outro louvor para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Dize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, Ele é quem sara as tuas enfermidades, Ele é quem te salva da morte
Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus, se fazei sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, em 1 João capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Vamos confessar nossos pecados a Deus, irmãos. Pedir a Deus misericórdia para nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, apesar, Pai, de estarmos longe um dos outros, ó Deus, mas por causa, Pai, da união mística, ó Pai, que há entre teu povo e a noção, Pai, que a eclésia, a reunião dos eleitos, é a totalidade dos teus santos, e porque estamos em Cristo, ó Deus, apesar de estarmos longe, estamos perto um dos outros, ó Pai. E nós queremos te rogar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do teu povo, que o Senhor amou na eternidade. Tenha misericórdia do teu povo, Pai, que o Senhor, além de ter amado na eternidade, o Senhor nos predestinou para sermos irrepreensíveis, santos e irmãos de Jesus. Ó Pai, abençoa, Pai, a tua igreja, ó Pai. Eu te rogo, Pai, que o Senhor perdoe o pecado dos teus santos, ó Deus. Que o Senhor, Pai, leve, Pai, o teu povo ao arrependimento, Pai, naquilo que o teu povo está com o coração duro, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. Nos faz, Pai, crer acima de tudo no teu decreto, na tua providência. Ajuda-nos na nossa pequenez, Pai, na nossa falta de fé, Pai. Que a gente fica com o coração, Pai, perturbado, triste, ansioso, angustiado, ó Deus, como se porventura o Senhor não existisse. Tem misericórdia da nossa pequena fé, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Irmãos, a Escritura fala em 1 João 9 o seguinte: que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, bora abrir a Escritura nos Salmos. Leremos o Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois todos, também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Glórias a Deus, irmãos. Vamos cantar novamente, santos de Deus.
E aí, a criação louvando ao Senhor. Cantai ao Senhor, cante com louvor, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e seu braço santo e alcançaram a vitória. O Senhor é a glória, a sua salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Os rios batam junto ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas, louvores ao Senhor com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de justiça, exultai perante o Senhor que é Rei. E a sua plenitude, mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem, de júbilo todos os povos. A clemência do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará todos com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cantai ao Senhor, cante com louvor, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor, cante com louvor, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor, cante com louvor, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo me alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor, cante com louvor, porque Ele tem feito maravilhas. Aleluia, irmãos. Deus seja louvado, né? Deus seja glorificado e exaltado, seu santo e bendito nome, irmãos. Santos de Deus, deixa eu só ajeitar aqui as coisas. Eu peço que os irmãos abram as escrituras, né? No Salmo 1. No Salmo 1. Salmo 1, onde a palavra de Deus ela diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta
na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto, ó Salvador, teu livro lê, de auxílio necessito para ver. Da mera letra lenha-te, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Do da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém, eleitos de Deus. Irmãos, o que eu queria considerar com os irmãos hoje pela manhã, na nossa liturgia, é a diferença que há entre o justo e o ímpio. Pela graça de Deus também eu quero estar expondo, irmãos, durante esse período, o livro dos Salmos, tá? Para os irmãos. Então, irmãos, o assunto das duas sementes, é algo que traz respostas. As Escrituras não escondem que há justos e ímpios, semente da mulher e semente da serpente. Pela graça de Deus, vamos ver suas diferenças e o destino que aguarda a cada um. Entretanto, antes de começarmos, consideremos o seguinte. O Salmo 1, um salmo de sabedoria, apresenta vívido contraste entre o caminho do justo, o verso de 1 a 3, e do ímpio, versos 4 e 6. Não é identificado o autor, nem qualquer circunstância em que teria sido escrito o poema. Provavelmente foi composto em um período tardio da história de Israel. Focalizara as diferenças de caráter e os diferentes destinos reservados para os justos e ímpios. Serve de introdução a todo o livro de Salmos. É o que se chama de Salmo de Torá, Salmo de ensinamento. Este salmo é como um farol que mostra o caminho do porto em meio à tempestade. Ilumina e aponta para a verdade, até mesmo quando as falsidades de nossa cultura começam a nublar nosso discernimento. Afirmo que só há um caminho para a verdadeira vida. Ignorá-lo é aceitar a morte como um tolo. Provérbios 1, 20 a 33. Irmãos, será que as Escrituras falam sobre a diferença, que há entre o ímpio e o justo? Sim, irmãos. Vamos ver isso pela graça de Deus. Então, irmãos, a primeira diferença que eu quero destacar com os irmãos é que quem é feliz? O justo, ele é verdadeiramente feliz. Já o ímpio, não. Veja o verso 1 e 2. Vamos ler novamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que os versos nos ensinam? Irmãos, o que faz o justo ser um bem-aventurado? Não é? Primeiro, ele não ter comunhão com o ímpio. Isso é o fundamental aqui. O que faz o justo ser bem-aventurado é não ter comunhão com o ímpio. Certo? E haverá também na nossa primeira diferença uma segunda característica. Mas o que eu quero abordar é essa primeira característica: não ter comunhão com o ímpio. Irmãos, veja que isto é destacado nos versos. Observe no verso 1, nos verbos andar, deter e assentar. Veja aí, irmãos, andar em quê? O que é que o verso nos diz? No conselho dos ímpios. Deter-se em quê? Veja o que é que o verso diz: caminho dos pecadores. Terceiro, assentar onde? Na roda dos pecadores. Esta separação, irmãos, que deve haver, não é algo arbitrário, e sim algo que é exigido por Deus. Pois seus santos, quando se aproximam e mantêm comunhão com ímpios, a história do próprio povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, testifica, eles se desviam do caminho do Senhor. Eu quero que os irmãos abram as Escrituras aí, em alguns textos, para a gente ver aqui. Observa aí Deuteronômio 7, do 1 ao 4, onde diz, a palavra de Deus diz o seguinte:
Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente e as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Razão, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Observe essa razão, tá? Eu peço que os irmãos abram novamente aí as escrituras em Josué 23. Josué 23. Leremos do verso 6 a 7. Josué 23, 6 a 7. Veja só o que a palavra de Deus vai dizer. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por elas façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. E por fim, 2 Coríntios 6. Vamos abrir as escrituras, irmãos. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. 14 a 7, verso 1. Observe o que a palavra de Deus diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, o amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, então observa cá isso que nos é ensinado, entendeu? Nesse primeiro salmo. As escrituras atestam, irmãos, que o crente não é deste mundo e não pode compactuar com o sistema maligno deste mundo. Peço que os irmãos novamente abram as escrituras, lá desta vez em 1 João. 1 João. Capítulo 2, 15 a 17. A Escritura diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, irmãos, está mais que evidente as razões pelas quais Deus proíbe que nós tenhamos comunhão com o ímpio, certo? Que Deus proíbe que a gente ande, se detenha e se assente, não é? Irmãos, veja a continuação do raciocínio. O justo, além de não fazer nada daquilo que o verso 1 diz, veja o que ele faz. Observa aí o verso 2. Primeiro, tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor. Além de ter este prazer, ele faz mais o quê? Medita de dia e de noite. Perceba a ideia de continuidade, irmãos, que esta ação transmite. Perceba que o prazer se manifesta através da ação de estudar sempre a lei do Senhor. A razão disto é que o justo sabe que a lei é o manual da aliança. Então, irmão, a gente sabe que Deus tem uma aliança conosco e nós sabemos também que as instruções pelas quais nós devemos andar diante de Deus é justamente a lei do Senhor, os preceitos da aliança, os 10 mandamentos, tá, irmãos? Então observa, o que é que a gente aprende desses 2 versos? Vamos lá? Felicidade, irmão, não é ter dinheiro, posses, é isso que o mundo vai atrás, né? Felicidade real é temer ao Senhor, é estudar a sua palavra, temê-la e amá-la. Então você precisa compreender isso aí, tá? Veja só, felicidade real para um crente é isso, certo, irmãos? Quem de fato e verdade aproveita a vida, né? Os ímpios dizem, né? Eu aproveitei muito minha vida, né?
Eu conheço um determinado ímpio que ele diz da seguinte forma, ele já está velho, ele diz da seguinte forma, pelo menos eu aproveitei a vida. Como? Adulterando, tendo vícios, fazendo coisa errada. Será que isso é aproveitar a vida, irmãos? Não, irmãos, aproveitar a vida é temer ao Senhor. Aproveitar a vida é obedecer a sua santa lei. Então a pergunta que fica é essa: quem é verdadeiramente feliz? Não é? Pelo que nós vimos aqui, a Escritura responde, né, irmãos? Então, irmãos, eu queria trabalhar uma segunda diferença entre os justos e o ímpio. A segunda diferença, o verso 3, é que o justo é abençoado. Veja só o que o verso 3 diz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, na Escritura temos vários padrões de imagem, e um dos mais destacados é a ideia da árvore. Veja o verso 3. O nosso verso fala deste padrão. Observa o que se diz dela e perceba a relação com o justo. O verso é uma símile, ou seja, uma comparação. O justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e isto diz muito a respeito desta árvore, principalmente quando a região que esta árvore está não é rica em água. O justo está plantado junto à corrente de água espiritual, ou seja, diante dessa sequidão, diante desse mundo, entendeu, que carrega a maldição de Deus por causa do pecado, diante dos ímpios, do antirreino que milita contra o reino de Deus. Entendeu? O justo, ele é esta árvore que está plantada junto a essa corrente de água espiritual. Perceba a ideia da símile, da comparação. Eu vejo o que é dito a respeito da árvore. Quando é que ela dá fruto? No devido tempo. Quando o justo dará o seu fruto? No devido tempo, irmãos. Ou seja, no tempo das coisas acontecerem, Deus agirá em favor do justo. Tem muito crente que fica aperreado, né? Que fica angustiado, estressado, que chega e diz: mas eu não cumpro a lei de Deus, eu não obedeço a lei de Deus, por que é que eu não tenho as coisas? Simples, porque não chegou o tempo de você dar o seu fruto. Veja a símile com a árvore. Irmãos, por ter água e folhagem da árvore, por ter água, melhor dizendo, a folhagem da árvore não murcha. Por estar perto de Deus, o crente é alimentado. Pode vir uns períodos conturbados, mas o cristão vai encontrar em Deus força para vencer. Deus abençoa as obras das mãos dos seus santos. Tá, irmãos? Então você precisa ter essa percepção. Irmãos, perceba que esta símile, não é, essa comparação, apresenta a imagem de uma tamareira no deserto, firmemente plantada em um oásis bem irrigado. Todas as partes da árvore são valiosas e aproveitáveis para Deus, pessoas de quem Ele se agrada. Salmo 33:15, 147:11. Prosperará. Não é garantia de um futuro de riqueza material para o justo. Não é isso não. Significa isso sim, que o justo sempre será útil e aproveitável para o Senhor. E vai ter sua bênção, não é? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é isso, irmãos? Santos, o que é que a gente aprende desse verso 3? Nós aprendemos que a bênção real procede do Senhor. Ele age sobre tudo e sobre todos os que serão abençoados. O justo é árvore e não palha. A diferença é absurda no que diz respeito à estabilidade, finalidade e vida. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ser esta árvore? Qual é a solução? Tema ao Senhor, obedeça aos seus preceitos. Tá? E temos uma terceira diferença que eu quero trabalhar com os irmãos, é a realidade e futuro dos ímpios, são terríveis. Enquanto a do justo é ser abençoada, a dos ímpios é ser terrível. Observe os versos 4 e 5. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Perceba o contraste, irmão, da vida e do destino do ímpio em relação ao justo. Ao invés do padrão de imagem da árvore, nós temos outro padrão de imagem, que é o de qual? Palha seca. Observa que da mesma forma que está no verso 3, está no verso 4, nós temos duas símiles. Ao contrário da estabilidade da árvore com suas raízes fincadas na terra, a palha seca não tem estabilidade nenhuma. O vento leva ela para todo e qualquer lugar. Temos neste verso também, como eu já falei, uma símile, só que desta vez é com os ímpios, tá? Por que os perversos não prevalecerão no dia do juízo? Primeiro, porque são inimigos de Deus. E por ser inimigo de Deus, eles não são árvores plantadas junto a essa corrente de água espiritual. Não têm raízes diante do Senhor, são jogados ao vento. O verso diz que eles estão entre os santos, não é?
Veja aí o verso 5. Todavia não vencerão, serão derrotados, serão arrastados pelos ventos do juízo do Senhor. Quando chegar o dia, o bendito se levantará do seu trono e expulsará o joio no meio dos seus santos. Então, irmãos, a gente vê aqui o contraste da estabilidade dos justos e da não estabilidade dos ímpios, e de onde os ímpios estão, né? Muito joio está no meio do povo de Deus, e do destino deles, né? Que eles serão arrastados pelo vento do juízo do Senhor. O que é que a gente pode aprender, irmãos, nesses versos 4 e 5? A realidade dos ímpios é terrível. Seu aparente sucesso é uma forma de engorda, pois com mais sucesso, mais vontade de pecar, de transgredir a lei de Deus. São palhas que o vento do juízo de Deus levará para longe. Às vezes os eleitos de Deus, né, ficam dizendo: meu Deus, o ímpio tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. O ímpio consegue as coisas fáceis. Pois é. A pergunta é: por que ele consegue as coisas fáceis? É para quê? É para agir de acordo com a lei de Deus? Não, é para pecar, é para ver melhores maneiras de fazer coisa errada, entendeu? E ele não sabe que Deus está o engordando para o dia do juízo. Provérbios 16:4, né? E uma quarta diferença, irmãos, que eu quero destacar entre o justo e o ímpio, é que o Senhor conhece o caminho de cada um. Só que o caminho de um é uma coisa, o caminho de outro, misericórdia. Veja só o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O bendito sabe de todas as coisas, irmãos. Ele conhece o que irá acontecer e só sabe porque decretou o que viria a acontecer. O nosso verso diz que ele conhece o caminho dos justos, o caminho da árvore e seus resultados o Senhor já sabe porque ele decretou. O caminho e a sorte dos ímpios são horríveis, porque ele decretou: eles perecerão, enquanto um é abençoado, o outro será amaldiçoado. O que é que a gente aprende? O Senhor conhece seu fim, porque Deus decreta tudo, Deus decreta todos os caminhos, tanto do justo quanto dos ímpios. O Senhor sabe o que espera. O Senhor preparou o fim. O fim de quem não teme a Deus é terrível e triste. Já o fim de quem teme a Deus é diferente. O Senhor sabe recompensar seus santos. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender as coisas, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Santos, abre as Escrituras, né? Em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Leremos a partir do 9. Mateus 6, do 9 a 13. Eleitos de Deus, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa fé comum, irmãos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém, irmãos. Santos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Bendito, nós queremos te pedir a tua misericórdia, Deus, para os teus filhos. Que os teus eleitos, ó Deus, sejam alimentados espiritualmente, que a tua graça esteja sobre a vida do teu povo, Pai. Protege os teus santos, ó Deus. Eu te rogo, Pai, que essa peste, ó Pai, que o Senhor mandou e que o Senhor governa, que ela passe longe da casa dos teus santos. Entretanto, Pai, se porventura algum santo teu, ó Deus, for atingido por ela, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Abençoe para a tua igreja, ó Deus. Nos faz compreender as coisas, ó Pai. Perdoa, ó Deus, a nossa pequena fé. Protege teu povo. Abençoa teu povo, ó Deus.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo, pela mediação do nosso Cordeiro Pascual, Cristo Jesus. A Escritura diz que o povo de Deus tem que ser abençoado da seguinte forma: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz, meu irmão. E o envio eleitos, ide em paz. Lembrai-vos dos pobres, que Deus de paz seja convosco. Amém, irmãos? Está terminada a nossa liturgia, não culto, que culto é vida, tá? Eu rogo que os irmãos estejam atentos às devocionais, estudos, escola dominical e também a liturgia, que está sendo enviada, até quando o Senhor decretar. E também, irmãos, eu rogo a Deus que todos os eleitos de Deus aprendam a lição com isso. Quão precioso é o culto! Não é? Muita gente sentindo falta do culto, mas quando Deus permitia que a gente nos reuníssemos, quantos e quantos faltavam ao culto? Não é isso? Negligenciavam a bendita Eucaristia. Eu sei que o povo de Deus está sentindo falta da bendita Eucaristia. Nas igrejas do Grande Recife, onde eu estou, tem Eucaristia. Se eu só estivesse numa igreja só, todo mundo tinha Eucaristia. Mas eu tenho que estar em 3 igrejas ao mesmo tempo. Não é verdade? Então, irmãos, que o povo de Deus reflita sobre isso. Que o povo de Deus peça perdão a Deus por todas as vezes que negligenciou o culto. Está vendo como o culto faz falta? Está vendo como a comunhão dos santos faz falta? Está vendo? Lembre-se de todas as vezes que você desprezou. Tá? Que Deus lhe leve ao arrependimento nesse sentido. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos.